Como é bom podermos estar aqui para adorar, louvar e cultuar o nosso Deus. E é um privilégio agora nosso, como igreja, podermos ouvir a palavra do Senhor, podemos nos atentar para ela e que o Senhor possa falar aos nossos corações, que Ele aplique a sua verdade às nossas vidas e que nós venhamos sair daqui cheios de Deus, cheios da palavra, que essa palavra traga aplicações preciosas para as nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Nós vamos ler do verso 30 até o verso de número 32. Hoje nós estamos encerrando a nossa série, A Regra do Amor, onde nós, durante todo esse mês, temos ouvido sobre o amor de Deus e sobre como é esse amor de Deus. Temos falado um pouco e entendido um pouco sobre esse Deus que nos ama, mas que também é um Deus que, em amor, Ele usa do seu governo, da sua autoridade, da sua soberania para com a igreja. Então nós hoje vamos encerrar esta série e o texto que será para a nossa meditação é o que Paulo escreve à igreja de Corinto, que está aí no capítulo 11, verso 30 a 32. Diz assim a palavra do Senhor: Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Vamos ler mais uma vez? Eu gostaria que você lesse comigo agora esses 3 versos nesse momento. Vamos lá? Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nós louvamos o Senhor pela Tua palavra e rendemos graças a Ti e Te bendizemos, porque nós podemos ler a Tua palavra nesse momento. Nós podemos tê-la diante de nós. E, ó Deus, que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo, aplique estas verdades nas nossas vidas. Ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor fale conosco. E Deus, me ajude, Deus, a ser fiel à Tua palavra. Ó Deus, me ajude, Deus, ó Pai, a me atentar a ela e tão somente a ela. Ó Deus, que em nome de Jesus eu seja um instrumento nas Tuas mãos. É o que pedimos, oramos nesse momento. Amém. Amém. Queridos, é fato que quando nós falamos sobre heresia ou hipocrisia, quando essas envolvem líderes de uma igreja, isso causa um grande estardalhaço. Talvez você se lembre de inúmeros casos onde isso aconteceu. Líderes, pastores, que caíram, talvez por hipocrisia, talvez por heresia, talvez pelos seus pecados. E nós sabemos o quanto isso desgasta, o quanto isso traz sofrimento para a igreja, o quanto isso é difícil para a igreja do Senhor. De fato é um estardalhaço. É como uma pedra numa enorme vidraça, onde tudo cai, tudo se desmorona de uma vez só. É fato que vários pastores, e há inúmeros casos em que pastores, líderes, cristãos, infelizmente, se veem envolvidos, caíram em falhas graves, e os meios de comunicação amam esses casos, amam. Há vários documentários por aí, em plataformas de streaming que se deteram e investiram dinheiro em trazer casos de escândalo de igrejas. Recentemente, o nosso país, o Brasil, se viu aí num grande escândalo envolvendo uma grande igreja do nosso país.
Mas eu gostaria que a gente fizesse um exercício nessa noite. Gostaria que eu e você, enquanto estivermos ouvindo esta palavra, enquanto nós estivermos meditando nessa palavra, que nós fizéssemos um exercício. Será que para cada ato de hipocrisia revelado pela imprensa, para cada ato de pecado que é revelado pela imprensa e que eles amam fazer isso, de grandes líderes e de pastores cristãos, será que não existem versões desses casos em nossas vidas? Uma pergunta ou uma reflexão que nós podemos fazer. Porque talvez nós gostamos de ouvir e até mesmo julgamos esses casos, mas será que não há também versões dessas hipocrisias e pecados nas nossas vidas? Talvez numa proporção menor, ou quem sabe igual ou maior do que esses casos. Mas nós tentamos a todo custo manter isso em sigilo e em segredo. Ou talvez pelo fato de não sermos líderes, pastores, isso talvez não causaria um grande estardalhaço, mas pode não ser público, mas isso causa um grande estardalhaço na nossa vida espiritual, na nossa vida para com Deus. Então, uma reflexão que eu gostaria que nós fizéssemos durante a exposição essa noite. Será que não há casos parecidos nas nossas vidas? Será que seus vizinhos, colegas de trabalho, não cristãos, nos ouvem professar o nome de Jesus Cristo? Sabem que nós nos filiamos, somos membros de uma igreja, e eles nos observam. Será que nos seus corações não há a seguinte pergunta: se Jesus é tudo isso que você diz que Ele é, por que a sua vida se parece mais com a minha do que com a vida de Cristo? Ou talvez a pergunta não seria: o evangelho que você fala é realmente verdadeiro? Você diz que é verdadeiro, mas de fato é. São reflexões que nós precisamos fazer, porque talvez são perguntas que vizinhos nossos fazem ao pensar sobre as nossas vidas. Por mais que a imprensa jogue hipocrisias de liderança como escândalos assustadores, uma das formas de percepção do mundo sobre Cristo e sobre o Evangelho é a sua vida, a minha vida. As pessoas geralmente vão conhecer a Cristo e vão conhecer o Evangelho através das nossas vidas. Por isso, durante toda essa série, nós temos ouvido que amor e disciplina, amor e julgamento precisam andar juntos. E nós vamos falar sobre isso essa noite. O nosso tema é o amor e a disciplina. E após nós falarmos sobre tudo que nós falamos durante esse mês, que o nosso Deus é amor, e que esse Deus tem como base do seu amor o amor pelo Filho, e porque Ele ama o Filho que é santo, reto e perfeito, Ele nos ama. E que esse amor de Deus, como nós vimos semana passada, ele é contracondicional. Muitas vezes dizemos que é incondicional, mas houveram condições. O Filho precisou morrer. O Filho precisou pagar alto preço. Houve uma condição, e uma condição altíssima, para Deus nos amar. Nós precisamos entender isso. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o amor de Deus e disciplina. Eu gostaria de usar esse nosso texto como base. Eu gostaria que você se voltasse para ele nesse momento. 1 Coríntios capítulo 11, verso 30 a 32. O nosso texto está claramente inserido em um contexto em que Paulo nos ensina sobre a ceia do Senhor. É basicamente o texto que nós lemos todo primeiro domingo aqui. Então é um texto que você sabe ele muito bem. Nós lemos ele, principalmente quando nós chegamos aqui e lemos aqui a partir do verso de número 23 até o final do capítulo. Nós lemos basicamente todas as nossas ceias. Uma vez ou outra a gente lê o texto da liturgia, mas 1 Coríntios sempre é mencionado. Porque ele está claramente, Paulo ensina sobre a ceia. E durante toda a carta de 1 aos Coríntios, uma das grandes tônicas, verdades que Paulo destaca
é a negligência por parte dos coríntios com as coisas de Deus. É um dos grandes temas destacados aqui nesta carta. A negligência da igreja de Corinto com as coisas de Deus. E em tudo. Nós percebemos que a igreja de Corinto era negligente com os dons. Nós percebemos que a igreja de Corinto era negligente também com alguns aspectos da sua comunhão, alguns aspectos da sua vida de santidade. E aqui também nós percebemos a negligência dessa igreja com respeito à ceia do Senhor. Não é diferente com a ceia. Então, diante disso, o apóstolo Paulo, ele alerta que muitos males que o povo vem enfrentando têm como ponto de partida esta negligência. Tem como ponto de partida a hipocrisia deles. Tem como ponto de partida o pecado, porque eles estão subvertendo as coisas de Deus. Estão subvertendo. Então, diante disso, Paulo diz o que ele disse aqui no verso de número 30. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Esta é a razão. Vocês são hipócritas. Vocês são negligentes, vocês confessam e professam servir a Deus, mas a vida de vocês não condiz. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes. Vocês subverteram tudo, vocês subverteram os dons, vocês subverteram a ceia do Senhor. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não são poucos aqueles que dormem. É por causa disso. É porque vocês estão subvertendo, estão negligenciando, vocês não têm discernimento. Como ele diz aqui também no verso de número 29, um versículo anterior ao 30. Paulo, como o primeiro pastor da comunidade de Corinto, da igreja de Corinto, provavelmente ele recebe informações. Nós temos esta indicação na carta, de que Paulo recebeu algumas informações. Alguns homens foram até ele, capítulo 16, verso 17, nos diz isso, que alguns homens foram até Paulo e levaram para Paulo algumas informações. O verso 17 do capítulo 16 diz o seguinte: alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico. Ou seja, esses três homens, Estéfanas, Fortunato e Acaico, foram até Paulo. Foram visitar o apóstolo, aonde ele estava. E levaram várias perguntas, levaram algumas realidades da igreja, e Paulo ficou sabendo disso. Paulo ficou sabendo que haviam vários naquela igreja que estavam enfermos, que haviam vários naquela igreja que estavam doentes, e muitos haviam morrido. O primeiro pastor, então, desta igreja, ele diz... Então, olha, ele soube dessas grandes verdades. E ele julga necessário, então, informar ao povo de Corinto, à igreja de Corinto, que provavelmente algumas daquelas doenças das quais eles sofriam, algumas das mortes ocorridas no meio deles estão relacionadas a esta hipocrisia, negligência que eles têm para com Deus. Aliás, a palavra diz que dele não se zomba. Não se brinca com Deus. Não se brinca com Ele. Então, todas essas subversões, a negligência de vocês, eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes, e alguns até morreram. Talvez porque negligenciaram o Senhor. Talvez porque subverteram a vontade de Deus. Então Paulo entende que é importante com que aquela igreja realizasse um autoexame. Ele entende que isso é importante. É importante que vocês se examinem. É importante que vocês façam uma autoavaliação de vocês. Verso 29 ele diz: porque quem come e bebe sem discernir o corpo, sem discernimento, sem autoavaliação, ele está comendo e bebendo juízo. Não negligencie as coisas de Deus. Não zombe do Senhor.
Não faça isso. Ele insiste com que todos, então, façam esse exame de si. Quanto à sua vida moral, quanto à sua vida espiritual. Paulo entende que isso é importante. Paulo entende que isso é fundamental para a igreja. E ele continua no verso 31. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, é o que ele diz. Neste verso, Paulo retrata mais uma vez a importância desse autoexame. A tradução aqui é interessante. Ele mostra aqui para nós, Paulo, ele quer nos ensinar aqui, nesse momento, que precisamos corretamente examinar a nossa vida. A ideia é justamente essa. Quando ele diz julgássemos a nós mesmos, é um juízo, é um autoexame correto, para ver se de fato há em nós algo que precise urgentemente ser mudado e transformado. É isso que ele nos fala. Vocês precisam se avaliar. Vocês precisam se examinar. Vocês precisam julgar a vocês mesmos. Isso é extremamente importante. Ele quer isso. Esse versículo 31, Paulo nos diz, então, que se nos sujeitarmos a um autoexame completo, nós não seríamos julgados. Vocês não seriam julgados. Se vocês fizessem constantemente uma autoavaliação de vocês. Se o alerta do erro e do pecado estivesse constantemente ligado na vida de vocês, vocês não seriam julgados. Vocês não entrariam em juízo. Vocês não seriam. E ele diz no verso de número 32, mas, quer dizer aqui é uma conjunção onde ele aponta uma cláusula oposta. Porém, julgamentos acontecem. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O próprio Paulo interpreta para nós o que é esse julgado. É muito bom porque facilita para o pregador. Às vezes a gente fica tentando buscar o que significa esse julgado. Paulo já explica para nós. O julgado aqui tem a ver com disciplina. Quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Ele não diz que Deus nos castiga, e sim que Deus nos disciplina. Deus nos disciplina porque Ele já castigou o seu Filho na cruz. Então, aos que são dele, Ele os disciplina. Cristo carregou os nossos pecados sobre a cruz. Cristo removeu a morte, removeu todo o castigo do pecado, e Ele faz isso em Cristo. O Filho foi castigado. Nós, por Deus, somos disciplinados. Cristo, se Deus nos castigasse, nos punisse, Cristo não teria levado todos os nossos pecados na cruz. Deus não castiga duas pessoas, nós e Cristo. Ele castigou o Filho. Ele puniu o Filho. Por isso ele diz, quando vocês são julgados, vocês são por Deus disciplinados. Nós, por isso, precisamos de perdão da parte de Deus. Nós, por isso, precisamos de graça da parte de Deus. Nós, por isso, precisamos de amor, e encontramos isso da parte de Deus. Mas o amor de Deus, Ele vem também com disciplina. Ele vem também. É a verdade que o texto nos mostra. E, queridos, nós temos uma grande dificuldade de entender a relação de amor e de disciplina. E que esse texto deixa muito claro para nós. Somos julgados. E quando julgados, somos por Deus disciplinados.
E é interessante que há sim uma grande relação. Disciplina e amor andam juntos. Amor e julgamentos em Deus andam juntos. Desde o início da nossa série, lá no início do nosso mês, nós estamos falando sobre isso. As duas coisas são inseparáveis no Senhor. As duas coisas não se separam no nosso Deus. Nós temos ouvido falar sobre isso. É interessante que, ainda assim, nós temos grandes dificuldades. Ainda assim, nós temos inúmeras dificuldades em relacionar disciplina com amor. Nós precisamos entender que no amor de Deus, nesse amor maravilhoso do Senhor, a inclusão de coisas que estão em perfeita harmonia e que nós não nos damos muito bem com essas coisas. Nós temos inúmeras dificuldades com elas. Eu e você temos várias dificuldades. Por exemplo, o amor de Deus anseia por uma beleza excelente. E nós, por vezes, subvertemos aquilo que é belo. O amor de Deus, ele preza por uma retidão moral inigualável. E nós temos dificuldades com a retidão moral. Subvertemos o que é moral. Fazemos da moral algo subjetivo. O amor de Deus, ele é um amor que busca a perfeita e medida justiça. E nós também subvertemos a justiça. Fazemos justiça por nossa própria causa e por nosso próprio favorecimento. Mas a justiça de Deus é reta e medida. E tem como base o seu amor. O amor de Deus é sábio. E por vezes nós não agimos com sabedoria. Então perceba o amor de Deus. E há coisas alinhadas ao amor de Deus, que eu e você temos grandes dificuldades com elas. Muitas dificuldades. Os julgamentos de Deus nos avaliam e declaram de acordo com toda a sua base de amor. Que nós ouvimos: retidão, moral, sabedoria, justiça, beleza. Tudo isso está dentro do amor de Deus. E é com essa régua que Deus olha para nós e declara a sua vontade revelada a nós na palavra de Deus. Então, quando nós percebemos que Deus não ama aquilo que nós amamos, e por isso nós somos disciplinados, nós ficamos ofendidos. Quando nós percebemos que nós amamos aquilo que Deus não ama, e por causa desses nossos amores, nós somos disciplinados pelo Senhor, isso nos ofende. Mas segundo a Bíblia não deveria ser dessa forma. Veja o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 7, verso 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo, essa produz morte. A tristeza, segundo Deus, ela nos conduz ao arrependimento. Não deveríamos ficar ofendidos, mas deveríamos buscar o arrependimento. Eu gostaria que você fizesse mais um exercício. E aqui nós estamos na nossa aplicação já. Imagina que o mundo fosse uma grande loja. Uma grande loja. A loja de Deus. Essa loja se chama criação. Tente fazer o seguinte exercício de imaginar tudo isso, por mais que pareça absurdo. Mas eu gostaria que você fizesse esse exercício. Imagine então que esse mundo fosse uma grande loja, uma loja de Deus, a loja chamada criação. E a humanidade, eu e você, e todos os homens e mulheres criados, foram contratados para serem gerentes dessa loja. Todos eles. Toda a humanidade foi contratada
Porém, essa humanidade passou a caminhar pelos corredores da loja e mudar os preços nas etiquetas. Produto a produto, mudando os preços dessas etiquetas. Subvertendo os preços dessas etiquetas. O barato se tornou caro. O caro se tornou barato. E assim continuamos a nossa jornada em meio a esses corredores, alterando etiquetas e alterando os seus preços. Aliás, nós somos gerentes dessa loja. Deus então chama algumas pessoas para precificarem novamente esses produtos. Profetas e apóstolos com essa responsabilidade. E esses com a caneta na mão, então, passam de volta corredores a corredores e registram no livro os preços reais de todos os produtos. Então alguém certa vez pergunta, grita no meio da loja: quanto custa o sexo fora do casamento? Quanto custa negligenciar os meus filhos? Quanto custa eu cuidar dos meus pais que são idosos? Quanto custa eu socorrer os oprimidos? Então grita, leia o livro. Está tudo lá. O preço foi registrado de todas essas coisas. Basta verificar o livro. A Bíblia está cheia de novas etiquetas com preços corrigidos. Está cheia. O homem caído gastará toda a sua fortuna para ter o mundo. Mas a Bíblia corrige, dizendo que não adianta ganhar o mundo e perder a alma. Não adianta. A Bíblia é cheia de etiquetas corrigindo os preços das coisas que nós damos. Baratos que nós encarecemos e coisas caras que nós barateamos. A Bíblia está abarrotada disso. E agora o que nós percebemos, queridos, e esse texto nos mostra isso, é que Deus deu à sua igreja a tarefa de abrir o livro e declarar o verdadeiro valor das coisas. Deus deu à sua igreja essa tarefa. A responsabilidade de abrir o livro e dizer, olha, o preço dessas coisas é isso. Essa responsabilidade é da igreja. Foi dada à igreja. Foi entregue para a igreja. Como igreja, o nosso papel, então, é declarar os julgamentos do céu e conformar a vida dos membros a esses julgamentos. Aquilo que Deus ordenou na sua palavra. Por isso Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, mas que os nossos pensamentos estejam sempre moldados pelo Senhor. Romanos 12, ele nos ensina. Toda a nossa vida. Autoexame e disciplina é o que Paulo nos ensina. E diz que se nós precisamos nos examinar para não ser disciplinados. E a Bíblia dá à igreja essa autoridade. Obrigado. A Bíblia dá à igreja essa autoridade, esse entendimento, porque entende o quão grave é isso. Por isso ela diz, o pecado adoece e produz morte. Primeira coisa que nós aprendemos nesse texto. Primeira aplicação para as nossas vidas. O pecado produz doença e morte. Em outra passagem, Deus nos diz, Tiago 5,16, a palavra de Deus nos diz o seguinte, confessai, pois, os vossos pecados, uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo.
Tiago aconselha o pecador a confessar o seu pecado, para que ele possa ser curado. Ele reconhece que se arrepender traz cura à nossa vida. Paulo diz: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes. Porque não reconheceram, não têm reconhecido os seus pecados e confessado. Davi disse: enquanto calei os meus pecados, os meus ossos se ressecaram. Todos os dias. Todos os dias. Reconhecer pecados, confessar os nossos pecados, traz cura para as nossas vidas. Quantos são, queridos, que se entram em inúmeras crises, pois não conseguem lidar com seus pecados. Adoecem porque não conseguem lidar com seus pecados. Sofrem porque não conseguem lidar com os seus pecados. Quantos são? Por isso a Bíblia recomenda que nós tenhamos líderes, pastores, para que nos ajudem nessa caminhada. Para que em oração nos conduza e nos ajudem nessa caminhada. Eu gostaria de deixar algo claro. Eu não estou aqui em momento algum defendendo que toda enfermidade, toda depressão é fruto de pecado. Não estou aqui defendendo uma teologia de libertação e nem mesmo uma teologia neopentecostal. Não é isso. Em momento algum estou dizendo isso. Na verdade, a Bíblia me permite, me dá autorização de falar o que eu estou falando nesse momento. Eu entendo que há várias outras causas para enfermidades e depressões. Eu entendo que há várias. E nós temos psicólogos, membros da nossa igreja, que podem nos ensinar e explicar muito melhor do que eu. Mas a Bíblia nos alerta quanto a isso. Ela nos diz que sim, há enfermidades que podem ter como causa o nosso pecado. Por isso Paulo diz: eis a razão que há entre vós muitos fracos e doentes. Negligenciaram a verdade de Deus. Subverteram a verdade de Deus. Corromperam a verdade de Deus. O pecado adoece e produz morte. Aliás, esse é o pagamento pelo pecado. O próprio Paulo diz que o salário dele é a morte. O pecado ele deve ser disciplinado, é a segunda coisa que nós aprendemos aqui. A nossa vida em contraste com o Evangelho precisa ser corrigida. Precisa ser corrigida. É humanamente impossível você sair ileso de um acidente em que você está num carro a 120 km por hora e chocar com uma carreta a 80 km por hora. É humanamente impossível. Acontece, sim, milagres acontecem. Mas é humanamente impossível você sair ileso de um acidente como esse. Da mesma forma, nós não podemos ter um encontro com Cristo e a cruz e continuar da mesma forma. Não podemos. Por isso muitos vão perguntar se Cristo é tudo isso que você diz ser. Porque a sua vida parece mais com a minha do que com a dele. Ou há hipocrisia, ou Cristo não é tudo isso que você diz ser. Mas a Bíblia diz que Cristo é de fato tudo isso. Por isso é tão importante entender que o pecado, por Deus, é disciplinado. E quem é o agente de Deus? Quem é o agente de Deus? Quem Deus colocou como servo para ajudar e conduzir o povo em disciplina? Eu vou deixar o próprio Paulo responder, não eu, mas o Paulo da Bíblia. 1 Coríntios capítulo 6, verso 1 a 3. Ele diz o seguinte: aventura-se a algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos, e não perante os santos?
Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indigno de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. O agente colocado por Deus é a própria igreja. A igreja é aquela que declara os julgamentos de Deus. Ela tem essa responsabilidade. É quem ajuda os membros a entrarem em conformidade com esses julgamentos. É a igreja. Deus deu à igreja essa autoridade. Deus deu à igreja esta responsabilidade de declarar a vontade de Deus e proclamar a vontade de Deus. É da igreja esse chamado. É da igreja. E por fim, queridos, nós precisamos entender a relação também entre a disciplina e a graça de Deus. São vários os momentos em que a Bíblia nos ensina e associa disciplina com amor e graça. Hebreus capítulo 12, versos 5 e 7, o escritor de Hebreus diz o seguinte: e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por eles és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus nos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Não despreze, porque Deus corrige aquele que ama. O verso 10 de Hebreus 12 continua dizendo o seguinte: pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Aqui ele falando sobre os nossos pais. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Há um propósito maravilhoso na disciplina do Senhor, onde Ele demonstra até mesmo na disciplina a sua graça e o seu amor. É o que o escritor de Hebreus nos ensina. A disciplina está intimamente ligada ao amor de Deus. Intimamente ligada. A disciplina diz: esta coisa que você está levando a considerar como tão preciosa e valiosa para você, na verdade não é. A disciplina diz isso. Por isso o salmista canta, no Salmo 94, verso 12. Bem-aventurado, ele diz, o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei. O que ele diz? A disciplina é um sinal de bem-aventurança da parte de Deus. Ela é um sinal, não de castigo, como às vezes muitos encaram. Não é um sinal de castigo. A disciplina, na verdade, é um sinal de que o castigo maior, que era seu, ele caiu sobre Cristo, ali na cruz. A disciplina é esse sinal. O castigo maior, ele não caiu sobre nós. Caiu sobre o Filho. Somos disciplinados porque nós não seremos condenados. Por isso nós somos disciplinados. É o que Paulo nos ensina no nosso texto. Quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. A disciplina acontece porque a condenação, ela não nos alcançará. Porque Cristo é o pão e vinho da ceia. Nós somos disciplinados. Porque o seu corpo foi moído e o seu sangue vertido. Nós somos disciplinados. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
Por isso Deus derrama sobre nós a sua disciplina. Você é disciplinado porque Deus castigou o Cristo. E como eu disse, Ele não castigará duas pessoas. Duas pessoas não serão crucificadas. Por isso Deus ama a todo aquele que disciplina, queridos. Você não pode se esquecer disso. Se Deus tem disciplinado a sua vida, é um sinal do amor dEle. E que Ele quer ter um grande aproveitamento nessa disciplina, de santificação na sua vida. O salmista nos disse isso. Quando então por Ele somos disciplinados, não podemos nos voltar com revolta. Nós não podemos nos voltar com as nossas autojustificativas. Mas precisamos, como o escritor de Hebreus nos diz, aceitar a disciplina que vem de Deus. Entender e compreender os agentes de Deus, para que Ele venha aplicar e conduzir o seu povo na sua vontade. Nós precisamos então de amor, de submissão e de fé para com Deus, e com a sua vontade, e com a sua verdade. Somos disciplinados, porque nós não seremos condenados. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Derrame graça sobre sua vida em nome de Jesus. E que nós possamos compreender, até mesmo em momentos difíceis, onde somos corrigidos por Deus, onde às vezes Deus levanta pessoas para nos exortar, que possamos compreender o amor e a graça de Deus, que nos é revelado através dessa correção amorosa de um pai para com seus filhos. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé nesse momento. Eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento.